Muito bem, solicitamos a todos que ocupem os seus lugares e aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem os seus aparelhos ou mantê-los em modo silencioso. Obrigada. O cerimonial da Universidade de Brasília tem o prazer em dar início à primeira conferência da Timor-Leste Studies Association, Seção Brasil. Para compor a mesa de abertura, convidamos magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura. O representante da Embaixada do Timor-Leste no Brasil, senhor Miguel Jacob da Silva. Diretor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira. Representando a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, FAP-DF, a Superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação, senhora Meire Machado. Coordenador-geral de Cooperação Técnica PALOP e Timor-Leste, da Agência Brasileira de Cooperação, ABC, senhor Paulo Roberto Barbosa Lima. Representante do Timor-Leste Studies Association e coordenador do evento, professor Daniel Simeão. Para dar as boas-vindas a todos os presentes, convidamos o coordenador do evento e representante da Timor-Leste Studies Association, Seção Brasil, professor Daniel Simeão. Bom dia a todas e todos. É para nós uma alegria incomensurável receber aqui na Universidade de Brasília a primeira conferência da Timor-Leste Studies Association no Brasil. A relação de Brasil com Timor-Leste tem uma longa história, e não apenas por compartilharmos um passado de colonização portuguesa. Somos os irmãos mais velhos, no dizer de muitos timorenses. Mas também por termos, de forma modesta, mas sempre digna de registro, auxiliado a frente diplomática em sua luta pela independência do povo timorense. Em 1999, um brasileiro assumiu o comando da missão da ONU em Timor-Leste, então transformado em um território das Nações Unidas. A atuação de Sérgio Vieira de Mello, à frente da UNTAET, avivou o tema de Timor-Leste no Brasil e atraiu a atenção de dois então jovens doutorandos desse departamento de antropologia da UNB, que sempre nos estimulou, aliás, eu e Kelly Silva, para lá dirigirmos nossos interesses de pesquisa. E aqui não podemos deixar de registrar nosso agradecimento a esse departamento, que sempre nos estimulou a uma antropologia que tenha o mundo como horizonte de pesquisa. Em particular, registro o apoio de nossos então orientadores, professora Marisa Peirano e professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, que aqui estão. Muito obrigado a esses pais intelectuais pelas lições ensinadas. Em 2005, um grupo de pesquisadores e ativistas sociais reunidos em uma importante conferência na Austrália criou a Timor-Leste Studies Association, que desde 2009 tem realizado conferências bianuais em Dili, reunindo centenas de pesquisadores e formuladores de políticas públicas de vários países. Foi também por volta da criação da TLSA que o Brasil, por meio da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, um órgão do Ministério da Educação do Brasil, começou
um programa de cooperação com Timor-Leste que veio a se mostrar muitíssimo frutífero, o Programa para Qualificação Docente e Ensino da Língua Portuguesa em Timor-Leste, o PQLP. Iniciado em 2005, demorou a tomar forma, mas enviou de 2005 a 2016 cerca de 50 profissionais brasileiros por ano a Timor-Leste. Em seus anos finais, sob a coordenação dos professores Suzane Cassiani e Irlan von Liesingen, da Universidade Federal de Santa Catarina, que aqui também estarão e integram a comissão organizadora dessa conferência, e em parceria fundamental com o Ministério das Relações Exteriores, o programa PQLP tinha já estabelecido uma frutífera rotina. Os profissionais, ao voltar de Timor, se engajavam em pesquisas de pós-graduação, tendo como objeto a fascinante realidade vivida por lá. Com o crescimento de pesquisas feitas por brasileiros em Timor-Leste, propusemos em 2013 a criação de uma seção brasileira da TLSA, que foi muito bem acolhida. Desde então, temos buscado condições para realizar um evento que marcasse de forma definitiva a consolidação dessa iniciativa. E essa conferência pode ser tomada, enfim, como sua certidão de nascimento. E é uma bela certidão. Teremos aqui 7 mesas redondas, 4 grupos de trabalho, agrupando mais de 60 pessoas envolvidas em pesquisas sobre a realidade timorense. Desses, metade é brasileiro e a outra metade de profissionais de Timor-Leste, Portugal, Austrália, Estados Unidos, Japão e Espanha. Cerca de 50% dos profissionais são profissionais da academia, professores e pesquisadores. E da metade restante, 80% são estudantes e 20% profissionais envolvidos com a formulação e gestão de políticas públicas. O que esperamos com esse evento? Como muitos de vocês sabem, a TLSA é uma associação multidisciplinar e com ampla atuação internacional. É claro, portanto, que esperamos, em primeiro lugar, evidenciar que o Brasil tem algo muito qualificado a dizer nesse campo. Ao contrário do que uma leitura centrada no norte global pode imaginar, aqui também se faz teoria e de boa qualidade. Engajamo-nos, pois, em uma epistemologia sul-sul que, como a boa antropologia já há tempos diz, não separa produção de dados e reflexão teórica. As duas coisas andam sempre juntas e se retroalimentam. Por isso também procuramos valorizar a presença de nossos interlocutores timorenses. Temos aqui mais de uma dezena de pesquisadores leste-timorenses com quem procuramos estabelecer um diálogo horizontal que resulte em mútuo aprendizado. Afinal, como dizia Paulo Freire, o meu falecido pai não cansava de nos lembrar, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os seres humanos se educam, mediatizados pelo mundo. Que seja esse um pequeno mundo de mútuo aprendizado. Ao mesmo tempo, e com o mesmo valor, reconhecemos plenamente a necessidade de recuperar a história desse rico campo de estudos, aprendendo com ela. Tanto que teremos aqui vários momentos dedicados a isso, como toda uma mesa redonda, a primeira dessa manhã, após a conferência de abertura, dedicada à experiência de pesquisa de importantes colegas que estiveram em Timor ainda nas décadas de 60 e 70. Precisamos nós também entender que a complexa realidade timorense não nasceu em 1999, mas vem de muito antes, e há excelentes reflexões sobre essa densa e complexa história às quais devemos estar atentos. Mas esperamos mais do que isso. Esperamos que esse evento estimule aqueles tantos que já foram a Timor-Leste e estão hoje envolvidos com a tarefa de entendê-lo, a se engajar em diálogos com colegas que, a partir de outros países e outras tradições disciplinares, pensem sobre os mesmos temas. Esperamos ainda que seja um importante diálogo entre academia e políticas públicas. Temos aqui gente que, em diversas frentes governamentais e não governamentais, pesquisa e atua nesse campo. Que saibamos aprender uns com os outros. Nesse sentido, devo ainda reconhecer a importância de outra parceria estratégica que resultou na rede responsável por esse evento, aquela com a Associação Ibero-Americana de Estudos do Sudeste Asiático, AIACIS. Essa é, inclusive, uma das promotoras da conferência, uma iniciativa de colegas de Brasil, Portugal e Espanha, que já rendeu um selo editorial da nossa editora da UNB, Novos Estudos do Sudeste Asiático. E aqui começo a me encaminhar para os agradecimentos. O primeiro, que tem a ver com essa questão dos desafios da transposição da modernidade em um mundo plural, vai ao nosso designer gráfico, Dario Jofili,
que foi incrivelmente feliz na concepção da logomarca desse evento. A gente vê aqui o banner, a programação, e uma confluência entre símbolos da tradição timorense, os padrões ditais, o tecido tradicional, e os projetos de desenvolvimento, aqui marcados pela imagem de uma estrada, uma rodovia. Agradeço também aos colegas que generosamente aceitaram compor o comitê científico desse evento: Antero Benedito, David Hicks, Gustavo Lins Ribeiro, Loren Perrea, Lúcio Souza, Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, Michael Leach, Paulo Castro Seixas e Vicente Paulino. Agradeço ainda a meus colegas de comissão organizadora, Suzane Cassiani, Irlan von Linsingen, Alberto Fidalgo Castro, e em muito especial, aquela que foi a idealizadora desse evento e sem a qual muitas das conexões dessa rede nunca teriam se estabelecido, a professora Kelly Silva. Muito obrigado. E ainda o colega Davi Palasson, que assumiu a curadoria da Mostra Audiovisual, Fotográfica e Artística, que viabilizou a exposição de belíssimas peças que vocês podem ver nos estandes montados em várias áreas desse edifício, além de criar momentos especiais no nosso programa, como uma sessão de discussão sobre fotografias na terça à tarde, seguida de uma mostra de filmes, como vocês podem ver no caderno de programação. Outros merecidíssimos agradecimentos, que aqui vão com o meu mais profundo reconhecimento, dirigem-se aos nossos estudantes, que se envolveram de corpo e alma nesse projeto. Carolina Ramos de Oliveira, Henrique Romanó Rocha, Renata Nogueira da Silva, Alexandre Fernandes, Carlos Andrés Oviedo Ospina e Raoni Girardim. Tantos deles que foram a Timor-Leste em razão de outra importante política de cooperação, o Programa de Mobilidade Internacional CAPES-AULP, por meio da qual pudemos enviar 12 estudantes da UNB a Timor-Leste, 5 doutorandos em antropologia, 7 graduandos em ciências sociais e acolher 6 jovens pesquisadores timorenses. Agradeço aqui ao nosso grande parceiro em Timor, professor Antero Benedito, que infelizmente não pôde estar conosco por razões de saúde. Não posso deixar de reconhecer a importância que teve nos últimos 15 anos o investimento do Estado brasileiro em ciência, tecnologia e inovação, em especial nesse tipo de cooperação para o fomento de pesquisa e desenvolvimento entre parceiros do Sul global. Desde 2015, porém, esse projeto está em risco, em grave risco, com a fusão do Ministério de Ciência e Tecnologia ao Ministério de Comunicações, com um corte de cerca de 40% no orçamento das universidades federais e com uma emenda à Constituição que congela os investimentos federais por 20 anos. Nesse deserto que se tem tornado o fomento à ciência e tecnologia no Brasil, é fundamental o apoio que temos recebido da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a FAPDF, que aprovou integralmente a solicitação feita para viabilizar essa conferência, um evento cujo orçamento inicial chegava a R$400 mil, mas que, graças a múltiplos esforços, se está realizando com cerca da metade disso. Diretamente apoiados pela FAP e complementarmente pela CAPES. O CNPq, outra importante agência de fomento à ciência e tecnologia do país, apoia por meio de bolsas de produtividade em pesquisa dos organizadores, enquanto ele tiver recursos. Peço desculpas pelo tom um pouco melancólico, mas não posso deixar passar em branco a crise, devo dizer programada, pela qual a educação, ciência e tecnologia vem passando no Brasil. Crise que tem sido mitigada pela criatividade e pelo compromisso de importantes parceiros, como a reitoria dessa universidade, mas que não deixa de marcar uma radical virada dos ventos em nosso horizonte. Torço para que o investimento feito nos últimos 15 anos não se ponha a perder por um projeto avesso à participação cidadã na política nacional. Mas sei também que o futuro depende muito das atitudes de cada um de nós, como o foi a independência de Timor-Leste. Assim, que concluo agradecendo a presença de todos aqui, desejando uma ótima conferência a todos nós e proferindo uma sentença que nos coça a garganta já há demasiados meses. Lula livre. Obrigado.
gostaria de dar bom dia a todos. Os nomes da magnífica reitora, a professora Márcia. Bom, bom dia a todos. E nos nomes da magnífica reitora, a professora Márcia Abraão, e do encarregado de negócios da Embaixada do Timor-Leste, Miguel Silva, eu cumprimento todos os colegas da mesa. Gostaria de dizer a todos da alegria do Instituto de Ciências Sociais em receber esse evento aqui. De fato, é um evento muito importante para nós. E como o professor Daniel Simeão, a quem eu agradeço, juntamente com a professora Kelly Silva, pelos esforços que tem feito em relação ao nosso diálogo com colegas que também pesquisam o Timor-Leste e no esforço que fizeram para organizar esse evento numa situação de escassez de recursos grave, como mencionada pelo professor Daniel Simeão. Mas como eu queria ressaltar apenas um aspecto da fala dele de introdução, que é a preocupação da antropologia brasileira, de uma maneira mais ampla, em que, a partir dos seus esforços tardios de fazer pesquisa fora do Brasil, além mar, durante muitos anos as pesquisas foram feitas dentro das nossas fronteiras, especialmente com sociedades indígenas e com minorias de vários tipos no meio urbano, e a partir, especialmente do início dos anos 70, mas com mais ênfase a partir dos anos 80, houve um esforço maior de se multiplicar esforços de pesquisa fora do Brasil. E esse esforço foi marcado por duas características que o professor Daniel Simeão mencionou e que eu acho particularmente importantes. Uma é a preocupação da nossa antropologia não apenas em trocar dados etnográficos, mas em trocar perspectivas, diferentes visões sobre os universos pesquisados. E um outro aspecto associado a esse é a preocupação da nossa comunidade de antropólogos, em seja lá onde for que nós façamos a pesquisa, que nós consigamos estabelecer um diálogo rico com intelectuais locais. Isso também me parece uma marca forte da antropologia brasileira quando faz pesquisa em outros países. E o professor Daniel Simeão mencionou a presença de 10 colegas, se não me engano, do Timor-Leste, pesquisadores lá que, juntamente com colegas de outras partes do mundo, que também estão fazendo parte desse evento, certamente contribuirão muito para essa troca de perspectivas que é tão importante para nós. Bom, com essas palavras, eu renovo as boas-vindas a todos e digo que o Instituto de Ciências Sociais está à disposição de todos naquilo que nós pudermos ajudar. Vocês contem conosco e desejo a todos um excelente e rico evento. Bom dia a todos. Com a palavra agora, o Coordenador-Geral de Cooperação Técnica PALOP e Timor-Leste, da Agência Brasileira de Cooperação, senhor Paulo Roberto Lima. Bem, primeiramente, em nome do diretor da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, eu gostaria de agradecer o convite feito ao embaixador João Mino para participar dessa mesa. Com isso, eu saúdo a magnífica reitora da UNB, o representante da Embaixada de Timor-Leste no Brasil, o senhor diretor do Instituto de Ciências Sociais, o professor Daniel e a representante da FAPDF. Senhoras e senhores, bom dia. O governo brasileiro tem estado presente em Timor-Leste desde 1999, basicamente desde a instalação da missão transitória da ONU naquele país. Esteve presente por meio de iniciativas de cooperação para o desenvolvimento internacional, em suas variadas vertentes, eu diria. Cooperação para o desenvolvimento internacional em variadas vertentes, particularmente aquelas ligadas à cooperação educacional, à cooperação técnica e à cooperação acadêmica. O governo brasileiro
vem contribuindo com os esforços do povo timorense de consolidação de uma nação democrática e autônoma. A Agência Brasileira de Cooperação tem a missão de implementar a cooperação técnica internacional. Sua função é coordenar o processo de concepção, aprovação, execução e gerenciamento de ações voltadas ao compartilhamento de conhecimentos, práticas e experiências que podem catalisar processos de desenvolvimento econômico e social. A atuação do Brasil na vertente da cooperação técnica, escopo do trabalho da ABC, em Timor-Leste, tem ocorrido em vários campos, temas e atividades nas quais o Brasil possui tradição e excelência: agricultura, educação, formação profissional, justiça, administração pública, entre outros temas. O Ministério das Relações Exteriores, por meio da ABC, tem procurado atender às demandas do governo de Timor-Leste, um dos princípios da cooperação brasileira, o atendimento às demandas e não à imposição delas. Para tanto, a ABC tem como princípios basilares para a consecução da cooperação técnica a promoção de autonomias nacionais na formulação de políticas públicas, a horizontalidade nas relações de cooperação, o mútuo benefício, o respeito à soberania e a não ingerência de uma parte cooperante nos assuntos internos da outra parte, a não imposição de condicionalidades para a oferta da cooperação, o reconhecimento e a utilização das experiências e das capacidades locais e o foco no desenvolvimento de capacidades humanas, institucionais e produtivas, como base para o alcance de avanços qualitativos, mensuráveis e duráveis. A cooperação vem sendo implementada com a participação efetiva de inúmeras instituições brasileiras, tanto no nível federal quanto subnacional, com órgãos do Poder Legislativo, Judiciário e Executivo, e também com a participação de universidades, como é o caso da Universidade de Brasília, em um projeto de ensino da língua portuguesa. Os resultados das ações e programas podem ser mensurados não apenas pelo impacto positivo nas condições de vida da população e no aperfeiçoamento das instituições timorenses, mas, sobretudo, a partir da intensificação das demandas do país por mais cooperação, tanto nos setores em que a ABC já se faz presente, quanto em novos campos, como nas áreas de arquivística, de inteligência e na área parlamentar, por exemplo. As ações e programas de cooperação técnica internacional brasileiros levados a cabo em Timor-Leste constituem exemplo de como o vetor da cooperação pode efetivamente contribuir para um dos principais objetivos da política externa brasileira, o adensamento das relações bilaterais, ao mesmo tempo em que expressa a vocação universalista da atuação brasileira em vários campos de atividades e o desafio aceito de assumir e compartilhar responsabilidades no plano global. Nesse contexto, gostaríamos de poder contar com um olhar acadêmico para auxiliar na execução das iniciativas de cooperação para o desenvolvimento. Compreendemos que a cooperação por si é uma prática social, uma intervenção em um contexto coletivo. A ABC entende que a aproximação da academia com as agências de cooperação é fundamental para aprofundar as análises sobre os processos sociais envolvidos na cooperação internacional. Que essa conferência, que ora se inicia, propicie uma visão mais ampla sobre o universo timorense e garanta dessa maneira que todos possam ser ouvidos, que ninguém seja deixado para trás, parafraseando os Objetivos do Desenvolvimento Social, a Agenda 2030 da ONU. Por fim, parabenizo a todos os envolvidos, professores, universidades envolvidas, pesquisadores, pela oportunidade de refletir sobre o trabalho desenvolvido pela cooperação a partir dos papers que serão aqui apresentados. É uma oportunidade única para a ABC. Parabéns e muito obrigado. Convidamos para tomar a palavra agora a Superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPDF,
senhora Meire Machado. Bom dia a todas e todos. Gostaria, em nome da FAPDF, do professor Tiago Coelho, cumprimentá-los e registrar a nossa alegria em poder participar para a realização deste evento de tamanha importância. Gostaria de registrar também, professora Márcia, a intenção da FAPDF de se estreitar os laços a cada dia com essa instituição, por entender que a pesquisa, a academia, os jovens estudantes têm que caminhar em conjunto e com laços muito estreitos, muito próximos, como diria o professor Tiago. Desejo a todos uma ótima conferência e que tenhamos muitos frutos desse encontro. Bom dia. Com a palavra agora, o encarregado de negócios do Timor-Leste no Brasil, senhor Miguel Jacob da Silva. Bom dia a todos. Começo por saúdo a senhora, a magnífica leitora e a todos os colegas da mesa, prezados professores e acadêmicos dessa magna universidade. Minhas senhoras, meus senhores, na qualidade de representante da Embaixada da RTL no Brasil, saúdo a Timor-Leste Studies Association do Brasil em promover esta conferência, que é de extrema importância para o meu país. Aproveito na ocasião ressaltar a gratidão do meu governo, reconhecendo o papel importante que esta associação tem no processo de desenvolvimento social do meu país, com a esperança que este processo continue com a atuação relevante que vem demonstrando para o meu país. Por fim, agradeço à comissão organizadora deste evento em promover este encontro, na esperança de que haverá mais encontros desta natureza, no sentido de fortalecer este programa de cooperação de extrema importância para o meu país. Agradecendo a oportunidade de ter proferido algumas palavras nesta magna sala, saúdo a todos presentes, apresentando as minhas cordiais e calorosas saudações. Obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento da magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão. Bom dia. Eu cumprimento inicialmente o encarregado de negócios da Embaixada do Timor-Leste no Brasil, o senhor Miguel Silva, o senhor Paulo Roberto Barbosa de Lima, coordenador-geral de cooperação técnica PALOP Timor-Leste, da ABC. Nós temos tido excelentes parcerias com o Ministério das Relações Exteriores e é muito importante a sua presença aqui. Senhora Meire Machado, superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPDF, também com quem temos tido uma excelente relação, e é muito bom ouvir a intenção da FAP de continuar estreitando as relações com a UNB. Meu querido diretor, professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, diretor do ICS, professor Daniel Simeão, coordenador da conferência e representante da Timor-Leste Studies Association, Seção Brasil. Também cumprimento a professora Kelly Silva pela organização do evento, todos os nossos colegas docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes, pesquisadores do Brasil e do exterior. É uma enorme satisfação estar aqui neste momento abrindo a primeira conferência da Timor-Leste Studies Association, Seção Brasil. Veremos quantas teremos daqui nos próximos 10, 20 anos, né? Então é importante ter estado na primeira. Para a Universidade de Brasília,
Bom, vejo aqui a ex-diretora da Faculdade de Educação. É muito bom ver também pessoas de outras faculdades aqui. Muito bom ter a senhora aqui, todos os representantes da Faculdade de Educação também. Eu perguntei para o professor Daniel se eram só pesquisadores da área de antropologia. Ele falou, não, nós somos de várias áreas e isso é muito importante. Este evento e a nossa presença aqui demonstra a importância não só do Instituto de Ciências Sociais e das pesquisas realizadas pelos professores do Instituto, que tem a competência de também trabalhar de forma multidisciplinar, né, mas também a importância que a Universidade de Brasília dá para as relações entre países, com outros países, como disse o professor Luiz Roberto, não só nós indo estudar os outros países, mas fazermos a relação de cooperação. E esse é o olhar que nós temos tido. E também, principalmente, com o país irmão, como o Timor-Leste. É muito importante ver os resultados das pesquisas que nós temos tido ao longo dos anos, professor Daniel, e ver a diversidade de pesquisas que nós fazemos na universidade. Então, por isso, a importância de estarmos aqui hoje, abrindo este evento, e de ter a certeza de que será um excelente evento. A nossa relação com a internacionalização tem se aprofundado nos últimos anos. Nós estamos muito esperançosos com o edital CAPES-Print, que é um edital da CAPES para fomentar pesquisas e projetos internacionais de maneira multidisciplinar. O professor Luiz Roberto é do comitê do CAPES-Print, que tem feito um excelente trabalho. Então, nós temos professores do nível do professor Luiz Roberto, nos dá também uma esperança neste edital, que também tem a colaboração do Ministério das Relações Exteriores e da CAPES. Apesar de ser um edital mais voltado para relações sul-norte, né, e para programas de excelência, nós também utilizaremos, temos certeza, né, quase certeza que seremos contemplados no edital, mas também usaremos os recursos e os projetos para fomentar os nossos programas que não são ainda de nível internacional, mas que precisam chegar lá e que nós temos que ter esse olhar, né? Ao mesmo tempo, temos programas de nível internacional na Universidade de Brasília, mas que também esses programas têm que servir para fomentar os demais programas, né? Então, alavancar os demais programas. É muito bom ouvir a importância também da relação Sul-Sul falada aqui. Nós agora, apesar do Grupo Coimbra de Universidades existir desde 2011, a UNB, a partir deste ano, entrou mais fortemente na colaboração com os países, principalmente da América do Sul e do Caribe, e a partir do próximo ano, este ano estamos com 2 estudantes estrangeiros, e no próximo ano com 36 estudantes estrangeiros, também uma colaboração com o Ministério das Relações Exteriores, com a Organização dos Estados Americanos. Então, é um movimento que a Universidade de Brasília faz de fortalecer as relações também na América do Sul. Acabamos de ser convidados e aceitamos, fizemos um trabalho também que isso acontecesse para a Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, que é uma associação muito importante para as universidades brasileiras. E fica aqui, então, o convite para que o Instituto de Ciências Sociais integre as ações que iremos iniciar junto à UGM, que todas as universidades que se fortaleceram em nível internacional participam da associação da UGM. E a FAP-DF não poderia deixar de estar aqui como nossa parceira. Semana passada estivemos lá para fortalecer mais ainda os nossos laços, solicitando que continuem com os editais para visitantes, professores visitantes estrangeiros e para brasileiros irem para o exterior. Então, a FAP nos traz essa informação de que continuará atuando com editais nessa linha. Também nos garantiu a participação no PIBIC. Então, teremos mais bolsas PIBIC nos próximos meses. Elas não têm condições de soltar o resultado agora, mas fica a informação de que teremos uma quantidade maior ainda de bolsas da FAP para os nossos estudantes de graduação.
Então, são movimentos que mostram a universidade atuando tanto nas pesquisas de altíssimo nível internacional, mas não deixando de apoiar a pesquisa que se inicia dos estudantes de graduação. E este evento reflete essa atuação do Instituto de Ciências Sociais e da Universidade de Brasília com os seus colaboradores e patrocinadores. A despeito da crise que falou o professor Daniel, uma crise talvez sem precedentes nas universidades brasileiras, por mais que na década de 90 tenhamos tido uma crise muito forte, mas nós, com a nossa competência, com a nossa criatividade, com a nossa união, ultrapassaremos mais esta crise. É importante ter vocês aqui nessa parceria. Desejo um excelente evento e a universidade está à disposição. Conheçam a universidade para os que são de fora da UNB e do Brasil. Sucesso. Obrigada. Neste momento desfaz-se a mesa de abertura. Agradecemos a